Os aumentos acentuados dos preços e da inflação, bem como as subidas das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, têm vindo a afetar e prejudicar a vida de muitas famílias portuguesas. Ao longo do ano 2022 e do primeiro semestre de 2023, vários indicadores começaram a demonstrar que uma grande crise imobiliária em Portugal poderia estar prestes a chegar. Várias instituições europeias, como o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia, o Mecanismo Europeu de Estabilidade e a OCDE, alertaram recentemente para o risco de uma crise de habitação em Portugal, que poderia pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro nacional. Estas instituições têm vindo a chamar a atenção de Portugal para o facto de muitas famílias portuguesas terem contraído dívidas e empréstimos para crédito de habitação com taxa variável, tendo recomendado aos bancos portugueses que tomassem medidas de forma a evitar que estas famílias portuguesas entrassem em cumprimento e conseguissem continuar a pagar as suas dívidas. Mas parece que Portugal, em vez de tomar uma atitude de cautela, vai tomar um caminho distinto do que as instituições europeias recomendam. A subida das taxas de juros tem estado a provocar uma diminuição na procura de crédito de habitação por parte das famílias portuguesas. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, relativos ao primeiro trimestre de 2023, o número de vendas de casas diminuiu mais de 20%, face ao igual período do ano passado, levando o montante total transacionado a cair mais de 15%. Este foi já o terceiro trimestre consecutivo em que o Instituto Nacional de Estatística anunciou uma queda no número de negócios do mercado imobiliário. Também os preços das casas desaceleraram entre janeiro e março de 2023, tendo aumentado apenas 8,7%, menos 2,6 pontos percentuais do que no trimestre anterior. É preciso agora recuar 5 anos até ao ano 2018 para encontrar um primeiro trimestre com um número tão baixo de negócios do mercado imobiliário em Portugal. Esta retração verificou-se principalmente na área metropolitana de Lisboa, onde, com exceção de um trimestre na altura do pico da pandemia do Covid-19, o número de vendas de casas atingiu o nível mais baixo dos últimos 7 anos. É fácil verificar por isso que está cada vez mais complicado adquirir uma habitação em Portugal. Essa situação é provocada em grande medida pela subida das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, que provocaram o aumento das taxas Euribor e das prestações mensais pagas ao banco pelos créditos à habitação, e que impedem as famílias de contrair novos créditos, a menos que consigam dar uma grande entrada para a compra de casa ou que tenham salários muito elevados. Mas o Banco de Portugal prepara-se agora para suavizar os critérios que os bancos têm de aplicar na hora de conceder novos créditos de habitação às pessoas que pretendem comprar casa. Em declarações recentes ao Jornal de Negócios, a vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, anunciou que o Banco de Portugal irá rever o cálculo da taxa de esforço ainda durante o ano 2023, permitindo assim que mais pessoas possam contrair empréstimos para comprar casa. Para avaliar a capacidade das pessoas em pagar o montante de crédito de habitação que foi emprestado pelos bancos numa situação de stress, os bancos têm de aplicar nas suas simulações uma taxa de juros de 3% acima da taxa de juro contratada, para tentar prever se as pessoas continuariam a conseguir pagar as suas dívidas em caso de subida acentuada dos juros. Mas agora, o Banco de Portugal quer mudar as regras do jogo. Ao deixar de aplicar nas suas simulações uma taxa de juros de 3% acima da taxa de juros do contrato, os testes de stress efetuados pelo banco serão menos exigentes, o que significa que a taxa de esforço será calculada tendo por base uma taxa de juros mais baixa. Esta medida irá permitir a concessão de mais créditos de habitação às famílias portuguesas e fazer com que o preço das casas em Portugal não baixe no curto prazo. O grande problema é que estes novos créditos de habitação terão um risco bem mais elevado do que os créditos de habitação que existem atualmente. Com esta decisão expansionista, que é contrária às políticas restritivas tomadas pelo Banco Central Europeu e às recomendações das instituições europeias, o Banco de Portugal parece querer empurrar os problemas com a barriga para a frente. Quem ficou certamente satisfeito com o anúncio desta medida do Banco de Portugal foram os bancos portugueses. O montante total de empréstimos para habitação concedido pelos bancos portugueses em maio de 2023 voltou a cair pelo quinto mês consecutivo e não existiam previsões de inversão desta tendência no médio prazo. Mas a situação poderá agora mudar. De acordo com declarações dadas à comunicação social, a Associação Portuguesa dos Bancos considera que seria positiva uma medida que alterasse as regras da taxa de esforço no crédito de habitação, visto que tal decisão facilitaria o acesso das famílias a empréstimos para a compra de casa. Com esta medida anunciada pelo Banco de Portugal, o volume de crédito de habitação concedido pela banca irá certamente aumentar e os bancos irão agora ver o seu negócio crescer. A esmagadora maioria das famílias portuguesas poderá em breve contrair mais facilmente empréstimos com taxas variáveis para a compra de casa,
pelo que estas famílias ficarão ainda mais expostas a eventuais subidas das taxas de juros e atualizações das taxas Euribor que venham a ocorrer no futuro. Caso estas famílias portuguesas sejam afetadas no futuro pelo desemprego ou pelo aumento do custo de vida e deixem de conseguir honrar os seus compromissos, poderão provocar falhas de pagamentos junto dos bancos e dos restantes devedores. Parece que a bolha imobiliária em Portugal não irá rebentar durante o ano 2023 devido às decisões de facilitar o acesso ao crédito de habitação às famílias portuguesas. No entanto, a continuação da subida das taxas de juros poderá provocar uma catástrofe no imobiliário português nos próximos anos, de proporções muito maiores e totalmente imprevisíveis.